informações do caso do professor, que já foi afastado da creche, inclusive, ele que está sendo acusado por pais e mães de abusar, de molestar crianças de 3, 4 anos, crianças pequenas. A polícia está investigando esse caso, uma decisão da justiça colocou esse homem atrás das grades, tá? E a polícia está investigando. Ele ainda é suspeito, mas as denúncias, o depoimento das mães é contundente, é muito forte. Vamos então chamar mais uma vez o repórter Victor Lima. Ele vai dizer para a gente como identificar então, Victor, uma criança em situação de vulnerabilidade, uma criança em situação de abuso, uma criança que está sendo molestada. A gente mostrou mais cedo aqui o depoimento de uma mãe que percebeu dentro de casa pelo comportamento da criança com o pai. Queria fazer massagens e a mãe ficou com aquela pulga atrás. Epa, tem uma coisa estranha aqui. Então como é que faz para identificar? Quais outras informações você traz ao vivo para a gente sobre esse caso? Tá contigo, tá? Oi, Luiz. Boa tarde novamente a você e a todos. É isso. Esse caso que você contou aconteceu no município de Eusébio, né? A mãe percebeu os sinais, o próprio pai percebeu os sinais dessa criança de apenas 3 anos. Mas o que chama a atenção, Luiz, são os casos, porque pelo menos ontem, terça-feira, 3 ações diferentes foram realizadas pela Polícia Civil na captura de homens suspeitos de praticarem estupros ou abusos sexuais. Um caso aconteceu também lá no município de Caucaia, onde um diretor é suspeito de estuprar uma aluna de 15 anos. Essa aluna foi até a sala dele para pedir informações sobre um cursinho e ele praticou essa violência. Uma outra ação da Polícia Civil aconteceu em Itarema, interior do estado, onde 6 homens também são suspeitos de praticarem abusos sexuais e estupros contra adolescentes lá daquele município. E por conta desse grande número, a gente vai conversar agora com a Lígia Rodrigues. A Lígia, ela é assessora comunitária da SEDECA. Lígia, a gente percebe esse número também alarmante de crianças que foram vítimas desses casos. Chama a atenção também a proximidade. Em 2 desses casos seriam professores, pessoas que têm aquele convívio diário com a criança e acaba criando uma confiança com a criança e aí em seguida vem esse abuso. Uma boa tarde. Quais são os tipos de orientações que os pais devem ter ao perceberem algum comportamento estranho daquela criança? Boa tarde, né? Uma coisa que é importante é que antes das situações elas acontecerem, a sociedade de uma forma geral tem que se organizar para a prevenção, né? O que é que faz com que as pessoas elas abusem sexualmente crianças e adolescentes? Porque as crianças elas não têm informações suficientes para se proteger, elas não conseguem distinguir a diferença entre um toque que é um toque carinhoso, de cuidado, do que é um toque abusivo, do que é um toque ali, né, violador. Essa falta de compreensão da criança faz com que os adultos muitas vezes se aproveitem, né, dos lugares de confiança, do lugar e da estratégia de cuidado para abusar sexualmente essas meninas e meninos. Então, por isso é muito importante que a família, a escola, invista em educação em autoproteção, que as crianças e adolescentes saibam nomear a parte do corpo, em que momento essas partes podem ser tocadas, né, em momentos de cuidado com a saúde, que comecem a aprender a manipular suas próprias genitais para limpeza, para que os adultos eles tenham, né, os adultos agressores, eles tenham menos possibilidade de agredir essas crianças e adolescentes. Então é importante ter um diálogo aberto entre as famílias e essas crianças, e aí é um pouco difícil, porque às vezes tem aquele tabu de falar sobre sexualidade, né? Mas é importante falar com tranquilidade, porque inclusive às vezes a criança pode trazer alguma coisa que demonstra que ela está sendo ali vítima de violência sexual, e aí o adulto ele vai ter que conversar com tranquilidade com a criança para que ela fale sem reprimir e sem esconder aquela situação que ela passou. E é importante também, após esse diálogo entre criança e os pais procurarem uma delegacia responsável, procurar até mesmo os responsáveis pela escola para alertar, né? Porque ele pode perceber que aconteceu isso com o filho dele, mas outras crianças da turma também podem ter sofrido algum tipo de violência, não é isso? Isso é fundamental, a realização da denúncia, né? Tanto para a responsabilização do autor dessa violência, para que ele responda penalmente por isso e não pratique com outras crianças e adolescentes, mas sobretudo para a proteção dessa criança e adolescente que foi violada.
violado, né? A situação de abuso sexual, ela deixa algumas sequelas. Então, é importante que a criança tenha acesso à atenção psicossocial básica, né? Que a família também tenha acesso a esse tipo de serviço e que o autor, ele possa aí ser responsabilizado por esses crimes. Para isso, né, existem duas portas de entrada muito importantes. O Conselho Tutelar, que tem como responsabilidade fazer o encaminhamento para todas as redes, a rede de serviço, e as delegacias, que vão entrar aí com a parte da responsabilização criminal. Obrigado, Lígia, pelas informações e também, principalmente, pelas orientações que você acabou de passar para o telespectador do Balanço Geral, Luiz. E muito importante que a Lígia falou, porque foi nesse caso específico lá do Eusébio, onde o pai percebeu o toque do filho no órgão genital dele, que ele resolveu conversar com o filho junto à mãe ali para saber o que estava acontecendo. Foi a partir do momento dessa conversa que realmente a criança de 3 anos contou o que aconteceu na escola e a partir daí a... Bom, a gente perdeu o sinal do Victor, mas ele já estava concluindo, então eu agradeço também a nossa entrevistada, que trouxe muita luz para esse debate, que às vezes a gente resiste, por ser um tema ainda muito tabu, mas ela trouxe aqui informações importantes para a gente ter em mente, para a gente exatamente tentar proteger os nossos filhos, as nossas crianças de abusos, né? De crimes tão horrorosos como esse que a gente está acompanhando aqui hoje ao longo do Balanço Geral. Bom, daqui a pouquinho, bandidos entraram numa loja e o alvo era o cofre. Aí eles conseguiram levar o cofre. Só que dentro do cofre não tinha dinheiro. O que tinha então dentro do cofre que os bandidos levaram? Eles levaram achando que tinha dinheiro, mas não tinha. O que tinha dentro do cofre? Já já eu trago as informações para você. E olha, se você sempre sonhou em transformar o